Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o livro Missionários da Luz. Você que está acompanhando, está interessadíssimo, como eu também, no desenrolar do processo reencarnatório de Segismundo. O capítulo 13, aquele capítulo longo, que foram necessários 5 programas para que nós abordássemos com precisão tudo o que André Luiz nos explica, terminou no programa passado. Mas a reencarnação de Segismundo ainda não acabou. Ali foi a parte da ligação do espírito ao corpo físico. O capítulo 14 se chama Proteção. E é esse o capítulo que vamos começar hoje, vendo o que acontece depois daquela primeira fase. Então, pega o seu livro Missionários da Luz, o capítulo 14, Proteção, e acompanhe a leitura. Vamos lá. No dia imediato, logo depois que eu descansei das minhas tarefas cotidianas, ligadas à tarefa, à atividade comum, diz André, regressei ansioso ao lar de Raquel. Já era noite alta, encontrando ali o amigo fiel de Segismundo e os espíritos construtores, trabalhando na intimidade afetuosa que caracteriza as reuniões das entidades superiores. Apuleio, é o nome do chefe daquela equipe, recebeu-me com amabilidade. A esposa de Adelino, ao contrário da véspera, não passava bem fisicamente. Embora tivesse o corpo em posição de repouso, estava superexcitada, estava agitada, inquieta. E então o diretor, o Apuleio, explica, a nossa irmã Raquel começa a sentir o esforço de adaptação. Por enquanto, e durante alguns dias, permanecerá indisposta. Todavia, a ocorrência é passageira. E André então pergunta, ela não vai conseguir dormir? E ele respondeu, vai conseguir mais tarde. Por agora, vai ter o sono reduzido até que se formem os folhetos blastodérmicos. É uma parte da organização fetal e ela vai ter dificuldade de dormir até essa formação. E é o serviço inicial do feto, diz Apuleio. E não podemos dispensar-lhe a cooperação ativa. Então André, observando interessado a extraordinária movimentação celular no desenvolvimento da estrutura do novo corpo em formação, anotou o cuidado empregado pelos espíritos presentes para que o disco embrionário fosse esculturado com a exatidão devida. E Apuleio, de novo, vem com a explicação. A engenharia orgânica, disse ele bem-humorado, reclama bases perfeitas. O corpo carnal é também um edifício delicado e complexo. É urgente cuidar dos alicerces com serenidade e conhecimento. Reconheci que o serviço de segmentação celular, de divisão celular e de ajustamento dos corpúsculos divididos ao molde do corpo perispiritual, que estava reduzido, aquele molde do Segismundo, era alguma coisa que acontecia mecanicamente, obedecendo às disposições naturais do campo fisiológico, do campo orgânico. Mas toda a entidade microscópica do desenvolvimento da estrutura celular recebia o toque magnético das generosas entidades em serviço, dando-me a ideia de que toda célula filha era convenientemente preparada para sustentar a tarefa da iniciação do futuro aparelho biológico. Vocês vão acompanhando também a imagem do projeto Imagem, que vai mostrando o cuidado, esse desvelo das entidades em relação à formação dos princípios biológicos do futuro corpo. André Luiz, então, nos explica, no intuito, talvez, de justificar o desvelo empregado, Apuleio me explicou atencioso. Temos grandes responsabilidades
na missão construtiva do mecanismo fetal. É preciso remover empecilhos e auxiliar os organismos celulares do embrião, na intimidade do útero materno, para que a reencarnação, por vezes tão dificilmente projetada e elaborada, não venha a falhar logo de início, por falta de colaboração do nosso plano, onde são tomados os compromissos. Eu escutava a sua palavra experiente e sábia com muita atenção, a fim de lhe aproveitar todo o conteúdo educativo. E Apuleio continua, e você vai ver de novo na imagem o Apuleio conversando com o André. Em razão disso, o aborto muito raramente se verifica obedecendo a causas de nossa esfera de ação. Em regra geral, origina-se do recuo inesperado dos pais terrestres diante das sagradas obrigações assumidas ou aos excessos de leviandade e inconsciência criminosa das mães, menos preparadas na responsabilidade e na compreensão para esse ministério divino. Entretanto, mesmo nesses casos, encontrando vasos maternais menos dignos, nós tudo fazemos, por nossa vez, para opor a estas vontades abortivas a resistência, resistir ao projeto de fuga ao dever, quando essa fuga representa mero capricho da irresponsabilidade, sem qualquer base em programas edificantes. Claro, porém, que a nossa interferência no assunto, em se tratando de luta aberta contra os nossos amigos reencarnados, que temporariamente se esqueceram da obrigação a cumprir, ela também tem os seus limites. Se os interessados, o pai e a mãe, retrocedendo, voltando atrás nas decisões espirituais, sistematicamente, persistentemente perseveram contra nós, no desejo de abortarem o filho, somos forçados a deixá-los entregues à própria sorte. Daí a razão de existirem muitos casais humanos absolutamente sem a coroa dos filhos, sem a possibilidade de procriar, uma vez que anularam as próprias faculdades geradoras, quando não procederam de semelhante modo no presente, sequiosos de satisfações egoísticas, agiram assim no passado, determinando sérias anomalias na organização psíquica que lhes era peculiar. E então, neste último caso, nesse em que as pessoas vêm renascidas com as limitações na área da geração de filhos, experimentam dolorosos períodos de solidão, de sede afetiva, até que refaçam com dignidade o patrimônio de veneração que todos nós devemos às leis de Deus. Vejam só que interessante explicação. As pessoas que são irresponsáveis com a prole geram problemas para futuros corpos poderem ser férteis. Muitos casos de infertilidade estão ligados a uma necessidade do ser encarnado amadurecer a importância de ser pai ou de ser mãe. Condição essa que muitas vezes eles fraudaram na vida passada através de abortos criminosos. Mas vamos ver aqui a continuação do texto. André Luiz fala: as definições do chefe dos construtores aclaravam-me o raciocínio referentemente a graves problemas da luta humana. Interessado em aprender, cooperando, busquei tomar a posição de trabalhador procurando o serviço que me competia no campo de auxílio magnético às organizações celulares. Mais tarde, porém, antes de me retirar, aproximei-me do diretor a fim de recolher algumas informações. Impressionavam-me certas minudências do trabalho que se levara a efeito na noite anterior. Por que processo conseguira localizar-se a ligação inicial de Segismundo ao futuro corpo, nos órgãos geradores de Raquel? E o problema do elemento masculino mais apto, o espermatozoide mais adequado,
Em todos os casos de fecundação, amigos da condição de um Alexandre deveriam funcionar no serviço de escolha? Quantas perguntas na cabeça do André Luiz, na sua, na minha, quanta coisa interessante que a gente pergunta a respeito desta situação de gerar um filho, não é mesmo? Então, você vê no capítulo da reencarnação de Segismundo, Alexandre focaliza o melhor espermatozoide que tinha mais condições de cumprir o papel preponderante na formação do corpo que Segismundo tinha projetado e o estimula para que ele ganhe a corrida contra os outros. Todos os processos reencarnatórios contam com espíritos como Alexandre. Como você está vendo aí, Alexandre está escolhendo lá um dos espermatozoides. Então André Luiz fica preocupado. Como é que se explica isto? Como que se localiza o processo reencarnatório nos órgãos geradores de Raquel? Essas são dúvidas que André Luiz, que havia sido médico na Terra e que certamente teve contato com a questão da gravidez, do nascimento, etc., queria entender agora do ponto de vista espiritual. Ele faz essas perguntas ao chefe da equipe dos construtores, o espírito Apuleio, antes de André ir embora aquela noite. E você espera um pouquinho, quando a gente voltar do nosso primeiro intervalo, nós vamos acompanhar o que o Apuleio vai explicar para ele em relação a estas questões. Este capítulo é muito instrutivo na continuação do processo reencarnatório que não terminou e que não vai terminar nem com o nascimento. Lembra? Então, daqui a pouquinho a gente volta, eu espero você. Estamos de volta com o estudo do livro Missionários da Luz, o capítulo 14. Nós vimos no bloco anterior que André Luiz, antes de ausentar-se agora, depois que ele viu o dia seguinte, ele deixa algumas perguntas ao chefe dos espíritos construtores, o Apuleio. Que perguntas são essas? Estão ligadas às dúvidas que um médico como André Luiz tinha em relação ao processo espiritual agora, da união do perispírito ao futuro corpo. Vamos ver as perguntas que ele deixou? Nós falamos delas no final do bloco passado. Vejam só. Qual era o processo por meio do qual se conseguia ligar o perispírito de Segismundo, naquela ligação inicial, ao seu futuro corpo, no interior dos órgãos geradores de Raquel? E o problema do elemento masculino mais apto, o espermatozoide mais adequado? Em todos os casos de fecundação, amigos da condição de um Alexandre deveriam trabalhar nesse serviço de escolha? Essas foram as dúvidas. Apuleio ouviu-me, e você pode continuar o texto, ouviu-me com paciência, com benevolência, que eram próprias das entidades elevadas, e me disse: bem, André, passividade não significa ausência de cooperação. Quando Raquel aceitou a tarefa maternal, ela o fez com decisão e obediência construtiva. Ela recebeu Segismundo em seu organismo perispiritual e, utilizando-se dos seus poderes naturais, da sua mente, situou a seu molde vivo na esfera uterina, com a mesma espontaneidade de outros processos orgânicos, que são controlados, superintendidos pela atividade mecânica subconsciente, cujo automatismo é consequência de conquistas de multimilenária existência da alma reencarnada. Então, para os círculos da mulher, é tão fácil a ambientação das forças criativas, como é natural para o homem a manutenção da atitude patriarcal e protetora, enquanto dura a existência dos laços paternais. Percebendo, diz André,
que eu estava interessado em aproveitar suas informações para pequenino esforço meu no sentido de escrever para os leitores encarnados, Apuleio continuou dizendo: nós teríamos grandes dificuldades em explicar aos homens terrestres, André, o fenômeno da adaptação das energias criativas no útero materno nessa ação reencarnatória. Por enquanto, a tendência da maioria dos nossos irmãos encarnados encaminha-se para a materialização de todos os nossos esclarecimentos. É preciso esperar mais tempo para dar a eles, aos homens, certas informações que por agora, para eles seriam incompreensíveis. E sorrindo, ele disse: eles se alimentam diariamente de formas mentais, sem utilizarem a boca física, através da capacidade de absorção do perispírito, mas ainda não percebem a extensão desses fenômenos em suas experiências diárias. Em casa, no lar, na via pública, no trabalho, nas diversões, cada criatura recebe o alimento mental que é trazido a ela por aqueles com quem ela convive, temperado com o magnetismo pessoal de cada pessoa, de cada um de nós. Dessa alimentação dependem, na maioria das vezes, principalmente para a imensa porcentagem de encarnados que ainda não alcançaram o domínio das próprias emoções, aqueles estados interiores de felicidade ou de desgosto, de prazer ou sofrimento. Segundo você pode observar, André, também o homem absorve matéria mental em todas as horas do dia, colocando-a dentro de si mesmo, nas áreas mais íntimas da sua própria estrutura física. O chefe dos construtores olhou bem para mim com uma atmosfera bem-humorada e, percebendo a expressão de surpresa minha ao lhe receber essas explicações tão simples em assuntos tão complexos, e então ele disse: em sua experiência última na Terra, André, quando você estava usando os fluidos carnais num corpo de carne, nunca sentiu perturbação do fígado depois de um atrito verbal? Jamais experimentou o desequilíbrio momentâneo do coração ao receber uma notícia angustiosa? Por que a desarmonia orgânica? Se a hora que você estava vivendo era muitas vezes de satisfação e de felicidade? Isso é assim, porque em tais momentos o homem recebe certa quantidade de força mental no seu próprio campo de pensamento, como acontece com o fio elétrico quando recebe a carga de energia positiva. O ponto de recepção está, de verdade, no cérebro. Mas, se a criatura não está identificada com a lei do domínio emocional dela mesma, que manda selecionar as emissões que chegam até nós, selecioná-las, quer dizer, não guardar tudo, não colocar dentro tudo o que você escuta. Se o homem não aprendeu a fazer isso, ele vai receber estas forças perturbadoras dentro de si mesmo e colocá-las na intimidade das células orgânicas, com grande prejuízo para as zonas mais vulneráveis. Com muita serenidade, depois de um pequeno intervalo, Apuleio continuou dizendo: se é muito difícil explicar aos homens encarnados esses fatos rotineiros, esses fatos tão simples a que nos referimos, repetidos com eles dezenas de vezes durante cada dia de luta na vida física, como é que nós vamos poder informá-los com exatidão e minúcias quanto à ambientação, à colocação do molde vivo do ser reencarnante para a edificação do seu feto na intimidade do útero? Precisamos esperar pela cooperação do tempo
para combinar as nossas experiências. Animado com as elucidações, com as orientações, eu disse, fala André, Apuleio, você tem razão. Ainda hoje, embora a minha condição de desencarnado, não me sinto à altura de receber determinadas notícias, sem alterar o meu campo emocional. Isso mesmo, muito bem falou Apuleio satisfeito. É que você está fazendo o longo curso do autodomínio, André. Somente depois dele, você vai saber selecionar as forças que estão chegando até você e colocá-las, ambientá-las nas zonas íntimas da sua alma, apenas aquelas de teor reconfortante ou construtivo. Em seguida, fornecendo-me a impressão de desejar manter-se dentro do assunto que está examinando, Apuleio continuou dizendo: quanto às suas observações referentes à colaboração de Alexandre na escolha do espermatozoide para a fecundação, é importante te dizer que não podemos contar em todos os casos com essa ajuda, que depende do setor de merecimento. Entretanto, quando o fator magnético não procede de cooperação elevada como a de Alexandre, devemos nos lembrar que ele prevalece do mesmo modo, compreendendo-se que a esfera passiva está igualmente impregnada de energias de atração. Se o elemento masculino da fecundação está repleto de força positiva, o óvulo feminino está cheio de força receptiva. E se esse óvulo está imantado de energias desequilibrantes, naturalmente exercerá especial atração sobre o elemento que se aproxime de sua natureza intrínseca. Em vista disso, meu amigo, a célula masculina que atinge o óvulo em primeiro lugar para fecundá-lo, não é a mais apta no sentido de superioridade, mas a mais apta no sentido de sintonia magnética, em todos os casos de fecundação para o mundo das formas. Esta é a lei pela qual os geneticistas, os que cuidam das experiências genéticas do globo, são muitas vezes surpreendidos em suas observações por causa das mudanças inesperadas na estrutura de vários tipos dentro das mesmas espécies. As células também possuem o seu individualismo magnético, algo independente no campo das manifestações vitais. Nesse ponto, o diretor sorriu, prosseguindo: se a mulher pode exercer a sua influência decisiva na escolha do companheiro, também a célula feminina, na maioria das vezes, pode exercer a sua atuação na escolha do elemento que vai fecundá-la. É claro que nos referimos aqui a problema de ciência física, sem alusão aos problemas espirituais das tarefas, das missões ou das provas necessárias. Identificando o meu silencioso gesto de interrogação, o diretor observou: é verdade, André, porque nas obrigações determinadas de certos espíritos na reencarnação, as autoridades de nossa esfera de luta possuem suficiente poder para intervir na lei biogenética, dentro de certos limites, ajustando essas leis às disposições a caminho de objetivos especiais. Mas nessa hora a nossa conversação foi interrompida. E a nossa também vai ser interrompida para o próximo intervalo, porque é muito interessante o que nós vamos ver pela frente. Mas também a referência que Apuleio faz aqui à questão de que nós ambientamos as ideias e elas repercutem em nosso corpo. Já pensou? Uma palavra torpe que você guarda na mente pode envenená-lo. Pense nisso. Daqui a pouquinho nós voltamos para o terceiro bloco do nosso programa. Até já.
Estamos de volta com o estudo do livro Missionários da Luz. O espírito da letra quer tirar daquilo que está por detrás das letras a informação. E tem muita coisa. Você viu no bloco passado que Apuleio está informando, André, que nós nos abastecemos de energias, de fluidos, de coisas que a mente nossa, em contato com outras mentes, abastece, ao mesmo tempo que a gente oferece vibrações e as outras pessoas se abastecem das nossas. Quando você é elogiado, você se sente feliz, não se sente? Quando alguém fala bem de você, você sente uma euforia, isso é alimento. Quando alguém te critica, você fica com raiva, ou você fica deprimido, ou você acha que não vale nada. Isso é veneno, que você incorpora e vai fazer mal para o seu organismo. É isso que Apuleio está explicando. Nós temos uma ação mental preponderante que acontece automaticamente e nós não percebemos. Mas que um dia isso vai ser remédio para a nossa conduta, se soubermos equilibrar-nos e jogar fora o que não presta. Por isso que a gente tem falado sempre. Não fique assistindo televisão em coisas que não são boas. Notícias ruins já estão cheias por toda parte e a sua mente está cansada delas. Você não vai mudar nada. Ao contrário, você vai se empestear, você vai se empobrecer. Vamos agora acompanhar o que Apuleio ainda continua a nos ensinar. Pegue o texto e vamos em frente. Pequeno grupo de entidades amigas pedia a presença de Apuleio. Fora daquele quarto onde eles estavam, muito gentil, o chefe de trabalho me convidou para seguir com ele. Apresentou-se o grupo com desembaraço. Constituía-se de duas senhoras desencarnadas, amigas de Raquel, e de um amigo de Segismundo, desejosos de dar testemunho a eles do seu afeto, da sua dedicação na experiência reencarnatória. Eles vinham da nossa colônia espiritual, nosso lar, e estavam em serviço de assistência a familiares que estavam retidos na crosta e pretendiam aproveitar a oportunidade para uma visita carinhosa. Apuleio ouviu-os com atenção, bem-humorado, mas com imensa surpresa para mim disse: como responsáveis pela organização primordial do novo corpo de carne do nosso irmão Segismundo, agradecemos a atenção de todos vocês, porém, não podemos autorizar a visita a esta hora. Estamos aproveitando o pouco tempo de harmonia relativa que a mente maternal nos está oferecendo para dedicar esse tempo aos serviços de magnetização celular mais urgente. E com muita delicadeza, sorrindo, disse: depois do 21º dia, quando o embrião atingir a configuração básica, nossos amigos podem ser visitados a qualquer hora, salientando-se que, a esse tempo, os dois, mãe e filho, poderão sair do corpo físico com facilidade, durante o repouso, é claro. Por enquanto, nosso amigo Segismundo não pode afastar-se. E a nossa irmã Raquel, ainda mesmo em estado de sono físico, é obrigada a permanecer junto de nós, a uma pequena distância. E o cavalheiro, que estava ali também como visita, disse: não tem problema. Não desejamos perturbar o desenvolvimento do trabalho. Sabemos que Raquel ficaria muito comovida com o nosso abraço pessoal, disse uma das senhoras. E essa alegria inesperada, de qualquer modo, também é um choque. Isso poderia atrapalhar. E Apuleio, satisfeito com o entendimento das visitas, disse: e é exatamente o que nós precisamos evitar agora. Desejo, todavia, fazer vocês sentirem que Segismundo necessita muito de amparo espiritual de todos nós. Temos recomendação de notificar a todos os seus amigos quanto à presente reencarnação dele, a fim de que venham até aqui, quando isso lhes seja possível. Não somente para beneficiar Segismundo com os valores do estímulo espiritual, mas também para colaborarem com suas vibrações de simpatia na organização harmoniosa do feto. Disse Apuleio, querendo dizer: olha, vocês são muito importantes,
mas é que agora não dá. Mas daqui a alguns dias, não deixe de vir. E os visitantes, então, compreendendo isso, exclamam: bem, voltaremos na primeira oportunidade. Disse aquela que até então estivera quieta, observando as explicações. Precisamos cooperar em benefício de Raquel. E disse sorridente: temos uma série de excursões espirituais para as próximas noites dela. Faremos tudo por oferecer-lhe um estado de alma confiante e feliz. Diversas amigas se encontram avisadas para essa finalidade. Muito bem, respondeu o diretor atencioso. Logo após, despediram-se os visitantes, enquanto eu registrava mais uma preciosa lição do plano espiritual. De novo, a sós com Apuleio, ele me esclareceu bondoso. O momento que atravessamos é delicado e não podemos distrair a atenção. E então, noite a noite, penetrei na câmara de trabalho reencarnacionista, aprendendo e cooperando. E para melhor conhecer a generosidade dos benfeitores espirituais e a sabedoria de Deus, manifesta em todas as coisas. Depois da vesícula germinal, com a cooperação magnética dos construtores para cada célula, formaram-se os 3 folhetos blastodérmicos, aproveitando-se o molde que Raquel havia idealizado mentalmente para o futuro filhinho. Este molde foi aplicado sobre o modelo vivo de Segismundo em processo de nova reencarnação. Reparei que os trabalhos dos técnicos espirituais eram, em tudo, semelhantes aos serviços que eu havia acompanhado na sessão de materialização de desencarnados. Tomava-se o concurso do interessado, o Segismundo, valia-se da cooperação de Raquel, a futura mãe, que no caso ela exercia a função de médium da vida, mobilizavam-se amigos, utilizava-se de recursos magnéticos, requisitava-se o auxílio direto e positivo de Adelino, o futuro pai de Segismundo, como se requeria na sessão de materialização, a ajuda do orientador mediúnico sobre as forças passivas da intermediária. A semelhança era completa, apenas com a diferença de que, nos trabalhos de materialização dos espíritos, gastavam-se algumas horas de preparação para um ressurgimento incompleto e temporário, ao passo que ali se gastariam 9 meses consecutivos para a reencarnação física da alma em caráter mais ou menos longo e definitivo. Ele faz essa comparação. Com o transcurso dos dias, formava-se um novo corpo de Segismundo, célula a célula, dentro de um plano simples e inteligente. Prosseguindo nas observações metódicas, verifiquei que o folheto blastodérmico inferior, obedecendo às disposições daquele molde vivo, enrolava-se, apresentando os primórdios do tubo intestinal, ao passo que o folheto blastodérmico superior tomava o mesmo impulso de enrolamento, formando os tubos epidérmico e nervoso. O folheto médio, assumindo a aparência especialíssima, dava lugar às primeiras manifestações da coluna vertebral, dos músculos e dos vasos diversos. O tubo intestinal, em certas regiões, começou a dilatar-se, dando origem ao estômago, às alças de várias espécies e revelando em seguida determinados movimentos de invaginação interna e externamente. Organizava aos poucos as estrias inferiores e superiores, constituídas de pregas, vilosidades e glândulas. O tubo cutâneo começou o serviço de estruturação complicada da pele, ao mesmo tempo em que o tubo nervoso dobrava-se paulatinamente sobre ele próprio, preparando a oficina encefálica, preparando o cérebro. Enquanto isso ocorria, as substâncias do folheto médio
transformavam-se de modo surpreendente. E dia a dia eram para mim cada vez mais belas as lições que recebia, observando então por quais disposições maravilhosas segmentam-se o cordão axial em vértebras que abraçam o tubo nervoso na parte superior e o tubo intestinal na zona inferior. O serviço dos espíritos construtores, aliado à dedicação de Herculano, revelava ensinamentos sempre novos. Que maravilha! Que coisa sensacional ver uma descrição, ainda que rápida, deste avanço que é o fruto de centenas de milhares de anos de evolução. Patamar por patamar, o ser vai deixando as suas manifestações oceânicas, onde os primórdios dos corpos foram modelados, e vai subindo essa esfera evolutiva das formas. E agora, André Luiz está vendo que nos primeiros 21 dias tudo isso está acontecendo. São 21 dias em que já tem coração batendo, já a coluna vertebral está sendo formada, já começam os ossinhos a se modelarem para envolver o tubo digestivo. Tudo isso se organiza rapidamente com a ação dos construtores espirituais, da mente da mãe, do modelo vivo que é Segismundo, com o perispírito atuando como mapa da ação de Herculano, o espírito protetor que está supervisionando tudo isso. André Luiz está cooperando com eles e cooperando conosco ao nos informar a beleza dessa maravilha que se chama vida e que, por honra divina, a mulher pode albergar no seu útero, com o concurso do homem a ser-lhe o guardião, o protetor, o amigo, o fornecedor das energias vitalizantes também. Coisa linda, não é? Mas o capítulo não acabou. Tem ainda coisas interessantíssimas para o nosso próximo bloco, o último do capítulo 14. Não esqueça de relê-lo, não esqueça de pensar nesses detalhes. Tudo é ensinamento para você, para os seus filhos, para todos nós. E não demorem, porque daqui a pouquinho nós vamos terminar o capítulo. Espero você. Estamos de volta com o último bloco do capítulo 14 do livro Missionários da Luz, analisando a obra de André Luiz, com tudo aquilo que ela tem de riqueza e que você está descobrindo, com uma leitura mais calma, com mais tranquilidade, com uma reflexão sobre cada termo. Vamos ao texto para vermos o que Apuleio e André Luiz têm ainda a nos explicar no final deste período de preparação da reencarnação de Segismundo. Diz ainda André Luiz: não seria possível descrever as minúcias de carinho na construção daquela nova moradia carnal de Segismundo. Trabalhavam com zelo inexcedível esses espíritos construtores, desenvolvendo vasto sistema de garantia das organizações celulares. Por vezes, no começo da formação dos órgãos mais importantes, detinham-se em oração, suplicando as bênçãos de Jesus para aquela tarefa iniciada. E observei que, sempre que isso acontecia, brilhantes luzes procedentes do alto derramavam-se através do quarto, incentivando-lhes a ação benemerente, aquela ação generosa. O trabalho assumia características de verdadeira revelação divina. Para detalhá-lo em minúcias, seria preciso esquecer a finalidade doutrinária de nossas simples observações.
resvalando para o campo da técnica propriamente dita. Um esforço descritivo que tem sido objeto de longas considerações dos tratadistas do assunto e que devem servir ao investigador de puras informações de ordem material nos setores da inteligência. A primeira célula da fecundação estava transformada num verdadeiro mundo de organização ativa e sábia. O embrião revelava-se notavelmente desenvolvido. Na parte anterior, o tubo intestinal dava origem ao esôfago, enquanto que o intestino, com suas disposições complexas, situava-se na região posterior. Internamente fizera-se nele um perfeito serviço de pregueamento, salientando-se que, na zona interior, se formavam pregas e vilosidades, e na parte exterior se organizavam saliências, que, por sua vez, pouco a pouco, se convertiam em glândulas diversas. Prosseguia rápido a formação de vários departamentos cerebrais, a preparação das glândulas sudoríparas e sebáceas, os órgãos autônomos, os vasos sanguíneos, os músculos e ossos. No 20º dia de serviço, Apuleio mostrava-se muito satisfeito. Informou-me de que o trabalho básico estava pronto. Alguns cooperadores poderiam mesmo afastar-se. Para a continuidade da tarefa, agora, bastariam 2 deles, ligados ao esforço contínuo de Herculano, o espírito que era vinculado a Segismundo. Nesse dia, no 20º dia, a futura forma física de Segismundo, acomodada no líquido amniótico, proporcionou-me a perfeita impressão de um peixe. Não faltavam para isso nem mesmo as reentrâncias branquiais, que se revelavam no feto com exatidão absoluta, falando-nos desse serviço de recapitulação das formas em curso, na lembrança, nas reminiscências das velhas épocas de nossa passagem pelas correntes marinhas. Na noite do 21º dia, abriu-se a porta magnética do quarto de Raquel à visitação afetiva daqueles que queriam vê-los. Não foram poucos os amigos espirituais que aguardavam o momento feliz. A futura mãezinha, desligada do corpo pela doce influência do sono, sentia-se aliviada e quase feliz. Apuleio e os companheiros, bem como Herculano, foram cumprimentados com alegria e emoção. Alguns amigos de Adelino haviam chegado igualmente. No propósito de felicitá-lo e de prestar ao pai a ajuda possível, notei que Segismundo fora igualmente aliviado. Os fios tenuíssimos que ligavam os encarnados ao corpo físico, quando estavam em estado de temporária libertação, também prendiam Segismundo à organização fetal. À medida que Raquel se afastava, também ele, Segismundo, podia afastar-se, não lhe sendo, porém, possível abandonar a companhia da mãe. Raquel carregava-o nos braços carinhosos, enquanto sorria ali conosco, fora do campo material mais denso. Reconheci que a trégua se verificara para todos, com exceção de Herculano, que não arredou, que não saiu da câmara, mantendo-se vigilante. Os construtores, de modo geral, estabeleceram uma grande pausa no serviço. E enquanto os amigos de Adelino o conduziam a planos diferentes para certas informações que lhe eram necessárias, acompanhei o grupo que formava com Raquel e o filhinho uma assembleia de esperança e alegria.
Vocês vão ver a imagem do projeto Imagem mostrando isso. Muitas afeições reunidas conduziam-nos a ambos a extenso jardim da própria crosta na terra. E no momento em que o sol se anunciava de longe, o seu reaparecimento no hemisfério, oramos em conjunto, louvando a bondade de Deus que nos enchera de bênçãos o caminho evolutivo. Em seguida, vocês vão ver aí, olha, na imagem, reparei que muitos amigos desencarnados ali presentes reuniam tônicos e bálsamos reconfortadores com as emanações das plantas, derramando estes bálsamos das plantas com as flores, inclusive, que forneciam esse material, e os derramavam sobre Raquel e sobre o filhinho, fortificando-os para a luta. Vejam só a imagem, quantas coisas bonitas acontecendo. Ali estão os espíritos construtores, ali está a futura mãe carregando o filhinho, os amigos que vieram visitar, que vieram dar forças. Era belo comprovar-lhes o carinho fraternal naquelas demonstrações de devotamento e de ternura. Aprendia, extasiado, mais uma lição na esfera espiritual. Como as aves viajoras que sabem buscar longe a penugem suave para o ninho e o precioso alimento para os filhotinhos recém-nascidos, a alma das mães devotadas e carinhosas sabe atravessar grandes distâncias à procura de elementos cariciosos para a formação do ninho de carne em que um filhinho bem-amado deve renascer. O serviço de organização fetal prosseguiu normalmente em vista dos hábitos respeitáveis do casal, que dia a dia parecia mais integrado com a assistência da nossa esfera de ação. O desenvolvimento da futura forma de Segismundo forçava Raquel a verdadeiros sacrifícios orgânicos. Contudo, em cada noite, pela madrugada, repetiam-se as excursões espirituais, que ela e o filho recebiam dos afetos de nosso plano. O trabalho de Herculano mereceu a cooperação de inúmeros amigos. Rara era a noite em que não vinham espíritos agradecidos a Segismundo velar pela harmonia de sua nova reencarnação, prestando à casa, aos pais e a ele mesmo os mais variados auxílios. Terminado o período de minhas observações fundamentais, também eu não voltei ao lar de Adelino com a mesma assiduidade. Não obstante continuar interessado no trabalho em processo, somente regressava ao quarto da reencarnação de tempos a tempos, forçado por outros gêneros de serviço, junto de Alexandre. Mas, na véspera do nascimento da nova forma física de Segismundo, lá compareci em companhia do meu venerável orientador, que fazia questão de ajudar para o fortalecimento maternal naquele momento culminante. Depois de prolongados esforços em que senti mais uma vez a sublime glorificação da esposa-mãe, Segismundo renascia. Assombrado com a vigorosa assistência espiritual que a nossa esfera dispensava ao assunto, ouvi Alexandre falar comovido. Está pronto o serviço de reencarnação inicial. O trabalho completo, com a plena integração do nosso amigo nos elementos físicos, somente se verificará de agora a 7 anos. Admirado e enternecido em minhas fibras mais íntimas, envolvi-me nas preces de agradecimento que formulávamos ao Senhor, reconhecendo o tesouro divino que constituía a dádiva de um corpo carnal para nossa experiência e aprendizado na superfície da terra. E quanto mais observamos a beleza, agora que eles deixam a maternidade em direção ao nosso lar, como você vê na imagem, mais admiramos a bondade de Deus, mais cresce em nós o respeito a esse Pai, respeito à sua sabedoria, o respeito a esse amor fraterno de espíritos
que não vemos e que lutam para que cada detalhe possa ser o melhor para todos nós. Pense nisso. Você que é filho, respeite seu pai e sua mãe. Você não tem ideia do quanto lhes custou. Você que é pai, lembre-se de que aquele filho não é seu. É uma confiança, é um depósito celeste. Você que é mãe, recorde-se que você tem a missão sagrada de cooperar com o universo para que aquele ser cresça não só no corpo, não só na engorda, cresça como um caráter, como um ser nobre, como uma alma que ajuda o mundo a ser melhor. Ah, queridas irmãs, de joelhos deveríamos beijar as mãos de todos estes amigos e tornar a nossa vida mais útil. Pense nisso. É uma bênção que não existe banco na terra que possa pagar por ela. Nosso programa termina aqui. Agradecemos a sua participação no programa 14, capítulo 14. E na próxima semana vamos estudar a tristeza de uma reencarnação fracassada. É o capítulo 15. Espero você, porque também é muito instrutivo e está muito na moda falar sobre isso, ou desejar isto. Muito obrigado pela sua presença. Até o próximo, o Espírito da Letra e muita paz.